Virgínia, a mãe que aceita que o marido abuse da filha ou do filho, ela é o quê? Ela tem algum transtorno? Essa mãe não é normal, né? Você pode falar um pouco sobre isso? Esse é o pedido de uma inscrita e vou falar sobre isso hoje rapidamente com vocês. Sejam bem-vindos e bem-vindas. Aproveite para me seguir nas redes vizinhas, na rede no Instagram, né, que é a rede vizinha para quem está vendo aí no YouTube, é o como.superar.mães narcisistas, mães narcisistas. E no YouTube é Virginia Coser, né, para quem for ver aí no Instagram. Realmente não é um padrão de normalidade uma mãe aceitar isso. Claro, existe todo um contexto cultural machista e aonde desde os tempos antes de Cristo, né, que se normalizava que o homem podia fazer o que bem quisesse em casa. E as mulheres aceitavam isso, né? E ainda mais porque a criança não era tida como pessoa, né? Tem toda uma história a respeito da criança. A criança passou a ser considerada gente depois, né? Muitos anos depois. A Elizabeth Bertinger, não, Elizabeth, acho que é Beth mesmo. Ela é historiadora e filósofa e ela tem um livro chamado Mito do Amor Materno, onde ela aborda a história da criança, o quanto as crianças não eram tratadas como gente. E tem outros estudos também, né, que revelam o quanto que a criança era objetivada. Então, a criança, não importava se o pai abusasse ou alguém abusasse da criança, aquilo ali era normalizado. O homem podia fazer o que quisesse. Até poucos anos atrás, o homem poderia dar fim na vida da esposa que traísse, né? A traição era uma justificativa jurídica aceitável na sociedade, aonde o marido podia punir, tirando a vida da própria esposa, dentre outras coisas tão bizarras que a nossa sociedade aceitava, como os donos de escravos, antes, né, da libertação, de punirem os escravos quando faziam algo errado, e aí eles levavam nas delegacias e a polícia era paga para açoitar, né? Então, tudo isso era normalizado. Então, a gente tem que entender um pouquinho da história da criança para entender que, antigamente, isso era aceitável. Era aceitável o pai fazer o que bem quisesse com a criança. Os tempos foram mudando. Hoje não é mais aceito uma família que tem algum membro da família que abusa, né, sexualmente das crianças daquela casa, é visto como algo fora do normal. Então, hoje, as mulheres têm total consciência, e os homens também, de que é algo errado, é algo bizarro, é algo inaceitável, algo monstruoso. Então, socialmente, sabe-se que isso é errado. Mas por que, então, que algumas mães, avós, aceitam esse comportamento e permitem que os netos, as netas, os filhos e filhas, sobrinhos, sejam abusados e nada fazem? Muitas vezes os vizinhos descobrem, denunciam, e aí, então, essa criança é recolhida, o Estado toma, essa criança vai para um abrigo, até que esse parente próximo pegue a guarda dessa criança. Só que se parente próximo nunca fez nada, via os abusos e nunca fez nada, essa criança não deveria voltar para a família, né? Tem isso também. É uma tecla que eu sempre bato. Se essa família nunca protegeu essa criança, não é agora que o abusador ou abusadora, porque mulheres também abusam, está preso, que essa criança vai ficar imune a outras pessoas que possam abusá-la. Porque essa família não cumpriu o seu papel de proteção. Então, essas pessoas, independentes de que são mães, avós, tios e tias, que não morando naquela casa e nada fazem, elas têm algo disfuncional nelas. Tem algo muito errado nelas. Muito errado. Essas pessoas podem não ter empatia, e aí a gente sabe que narcisistas e psicopatas não têm empatia. E existem outros transtornos que têm déficit de empatia, né? Mas empatia zero é narcisista e psicopata. Então, quando eu penso, diante da minha experiência clínica
com vítimas de violência familiar, adultos que hoje são adultos que cresceram em um lar disfuncional com violência, com incesto, com pedofilia, essas pessoas, sempre alguém sabia e ninguém nada fez. Então, não só é frequente, mas normalmente no seio dessa família tem mais pessoas disfuncionais. E aí a primeira coisa que vem é o quê? Psicopatia. Muitas mães psicopatas casam com pessoas psicopatas. Muitas mães narcisistas também casam com pessoas psicopatas. Homens e mulheres psicopatas. E vice-versa também. Homens narcisistas podem casar com mulheres psicopatas. Então, se o pai não tem empatia porque é pedófilo, a mãe muitas vezes não tem. Isso não significa que toda mulher que casa com pedófilo ela é psicopata, tá, gente? Não estou afirmando isso, quero deixar bem claro. Alguns casos, realmente a mulher não sabia, casou porque pensava que era uma pessoa normal e depois que teve um filho, ou já tinha um filho e depois que passou a conviver com esse sujeito, percebeu que realmente era um homem pedófilo. Aí, se essa mulher não se separou porque foi vítima de violência doméstica, esse homem fez ameaças de que iria dar cabo ou dar fim na vida dessa mulher, ou ia matar essa criança, porque eles têm esse perfil que faz isso, né? A gente começa a entender o porquê que ela nunca denunciou. Poxa, ela estava sofrendo ameaças. Ela acreditou, talvez, que ele fosse fazer algo. Aí vem um questionamento moral, né? Muitas vezes é melhor morar debaixo de uma ponte, mas preservando a vida do filho, a integridade física, do que permitir que o abusador, continue abusando do próprio filho. Eu já atendi uma pessoa que, depois que casou, descobriu que padrasto, o marido, né, dela, estava abusando da filha e ela não denunciou, não fez nada, pediu para ele ir embora. Ele falou que não tinha para onde ir e ela permitiu que esse homem ficasse 2 semanas na casa dela, com a filha lá, tremendo de medo, porque ela disse que tinha muita pena dele. O que a mãe dela, que é narcisista, fez? A denunciou. Porque contou que a criança era abusada e que ela não denunciou para a polícia. E ela se deu mal junto com ele. Então, será que ela era o quê, Virgínia? Narcisista também? Psicopata? Por que ela não... Por que ela não... Sei lá, Virgínia, se fosse eu tinha matado esse homem. Eu tinha, sei lá, botado ele para correr, denunciado ele para a polícia. Isso seria uma reação, vamos dizer que normal, só que tem mulheres, pessoas que cresceram num lar tão disfuncional que normalizaram até isso. A empatia descontrolada com quem é mal, porque foi obrigado desde a infância a validar a mãe que era mal, o pai que era mal, e pensar, é só um dia ruim, não foi de propósito. Isso se manifestou até a vida adulta. E ela tinha pena de quem não deveria ter. É certo? Não é, gente. Isso precisa realmente ser tratado. Não é o normal, não é o padrão normal. Se alguém faz algo contra os seus filhos, você tem que imediatamente ir para a polícia. Não fazer justiça com as próprias mãos, é lógico, mas é uma reação do ímpeto de quem protege sua cria, né? Até os mamíferos são capazes de fazer isso, de proteger suas crias, como uma mãe não protege. Tem algo errado. Pode ser essa empatia descontrolada com quem não presta, o que não justifica e não condiz com esse senso de proteção ali dos filhos e das filhas, quando se sabe que esse filho está sendo abusado. Então, com certeza, essa mãe não é normal. Seja porque sofreu maus tratos na infância, normalizou tudo isso, seja porque é psicopata, seja porque é narcisista, e uma mãe narcisista, ela não se importa se o filho está sendo abusado. Até porque muitas mães narcisistas foram abusadas, e por terem sido abusadas, elas querem que as filhas e os filhos passem pelo que elas passaram. Se eu passei por isso, você vai passar também.
E até facilitam, tem mãe narcisista que facilita dos filhos serem abusados, porque não tem empatia, porque querem ver a destruição dos filhos. E outras que são psicopatas, elas vão permitir pelo mesmo motivo, não tem empatia, então tanto faz. Para além disso tudo, tem um outro perfil, que é a mãe psicopata, que tem alguma perversão sexual, que muitas vezes não é a pedofilia, mas é o prazer de ver uma pessoa sofrendo e ter prazer nisso, e relacionado à sexualidade. Não só o prazer de ver a pessoa sofrendo por sofrer, mas é algo que dá prazer. Então, essa mãe que tem alguma parafilia, ela vai ter prazer em ver a filha ou filho sendo abusado pelo próprio cônjuge. Tem esse perfil de mãe também. Então, e tem aquelas que têm a parafilia da pedofilia, que não cometem o ato, mas permitem que os parceiros cometam para ver aquilo ali. Só de ver já é o suficiente para obter prazer. Então, é algo extremamente bizarro, nojento. Infelizmente, não é tão incomum. A nossa justiça é falha, porque não há punição severa para esse tipo de mãe, que protege esse tipo de abusador. Algumas não vão presas, e o maior caso que a gente conhece aqui no Espírito Santo é a pastora Juliana, que foi casada com o Georgival, que era o pastor, né, que incendiou a própria casa com o filho e o enteado, e ele abusava, e ela tá solta, casou de novo e teve filhos de novo. Tá por aí procriando para outro macho fazer a mesma coisa. Então, não há punição. Não há punição. A punição existe na teoria. Na prática, no Brasil, não há para esse tipo de mãe, tio, tia. Avó, então, e quantos casos de avós que sabiam que os filhos estavam abusando dos netos, do genro, do avô, tio, sei lá, e nunca fazem nada, e jamais uma avó de cabelinho branco vai ser presa, minha gente, porque é avó, porque é mãe de cabelinho branco. Não vai ser presa essa senhora. E tem algumas avós tão psicopata e narcisista que não estão nem aí que os netos, às vezes a filha é adicta, já sumiu, largou a criança lá, o pai é adicto, largou a criança lá com ela, aí é uma casa cheia de gente, e aí um parente vai morar lá, um sobrinho, um tio, abusa da criança, ela sabe, mas não faz nada. Só que essa avó não vai presa, porque ela é uma senhorinha, ela não sabia de nada. O comportamento da criança muda, é impossível não saber. Porque não existe abuso contra uma criança sem mudança de comportamento. Essa criança vai mudar de comportamento. Esse papo de que, ai, não sabia, não existe, gente. Não existe. Uma mãe vai perceber. Uma mãe vai perceber. O parente que está cuidando vai perceber. A mãe que não denuncia são esses dois casos. Ou ela cresceu numa família que normalizou tudo isso, talvez num contexto muito machista, dependendo da região do Brasil, se casa a criança com 13, 14 anos, dependendo da região no Brasil, é normalizado, muito machismo, muito patriarcado, aonde essa criança vai ser abusada e a mãe não vai fazer nada, por medo, por receber ameaças, talvez não ter coragem de morar no meio do nada, mas salvar os filhos, talvez não tem para onde fugir. Nós temos o caso da Dona Severina, que eu falo que é a flor de lótus de Caruaru. Dona Severina, ela teve, não lembro quantos filhos, acho que 12 filhos com o próprio pai. A mãe dela segurava, isso pode gerar gatilho, ele segurava as pernas dela para o pai dela abusar dela. Essa mãe. E desses vários abusos,
nasceram esses filhos, alguns morreram, e quando esse pai começou a dar indícios de que iria abusar da filha dela de 13 anos, Dona Severina pagou alguém para matar o pai. Ela foi condenada, foi presa, cumpriu sentença, só que como ela era muito espancada, ela ficou com várias sequelas, né? Então ela teve a pena diminuída, ela tem problemas nos rins, no coração, dos espancamentos. Então ela foi buscar ajuda na delegacia e o delegado nada fez. O Estado foi extremamente omisso. E ela perdeu a vida dela. Agora ela deve estar com 50, 60 anos. Perdeu a vida, gente. Toda sequelada. Fisicamente, mentalmente, psiquicamente. Ela pediu ajuda. O delegado falou que não ia se meter, porque o pai dela tinha dado não sei quantas cabras para esse delegado. Então, tem lugares no Brasil que o Estado nada faz. E não tem a quem pedir socorro, gente. É diferente de uma mãe que mora numa cidade grande, que se fizer barulho vai acontecer algo e ela será socorrida e amparada pela Lei Maria da Penha e por tantas outras denúncias em conselho tutelar, enfim. É diferente morar no interior afora e ter acesso a qualquer tipo de proteção. Para além disso, tem mães que permitem que os maridos cometam esse tipo de abuso e elas é quem bancam, que foi o meu caso. Vocês sabem minha história. Quem bancava a casa era ela. Não existiam ameaças se ela denunciasse. Não existiam ameaças de vou dar cabo na sua vida se você falar para alguém. Não existia. Ela era cúmplice. Ela permitia e nada fazia. Por quê? Além de narcisista, é psicopata também, com parafilias e outras coisas a mais. Então, tem esses perfis. É diferente da Dona Severina lá em Caruaru, pedir socorro e não ter de onde vinha esse socorro e não ter o que fazer. Mas olha o que ela fez. Ela preferiu ser presa do que permitir que o pai fizesse com a filha o que ele fez a vida inteira com ela. Então, há casos e casos onde realmente não tem de onde vir um socorro, não tem o que se fazer. Dona Severina é minoria, porque a maioria tem sim acesso para denunciar e ter proteção do Estado, mas não fazem porque partilham da mesma maldade. Se eu partilho da mesma maldade, partilham de algo parecido. E se não partilham de algo parecido nem da mesma maldade, podem ser narcisistas ou podem ser ter outro tipo de déficit de empatia e não estarem nem aí para os filhos, tá? Então, uma mãe que permite que o filho ou a filha seja abusado não é uma mãe normal, tem algo errado com ela sim, e pode ser psicopatia, pode ser narcisismo, não por isso, porque uma mãe narcisista não é narcisista porque permite que a filha seja abusada ou o filho. Ela é narcisista pelo senso de grandiosidade e a falta de empatia. Se não tem senso de grandiosidade, se não é uma pessoa que se acha melhor do que todo mundo, não é narcisismo. Aí a gente pensa logo em psicopatia. E se não é psicopatia nem narcisismo, é ruim de ruim mesmo. Tem gente que não precisa ter transtorno para ser ruim, não. É ruim de ruim mesmo. Pessoa mau caráter, pessoa que não é do bem. E tem essas pessoas, como Dona Severina, que vieram de um contexto que não tinham como pedir ajuda, não tinham para onde ir, e talvez foi normalizado aí dentro da família. Denuncie. Diz que sem. Faça uma denúncia anônima no conselho tutelar. Ah, Virgínia, não funciona, não importa se funciona ou não. Faça a sua parte para você dormir com a cabeça no travesseiro, tranquilo e tranquila. Denuncie, se você sabe, denuncie, porque quando você não denuncia, você é cúmplice. É dever da sociedade, tá no ECA, tá na legislação brasileira. Se você sabe, não faz nada, você pode ser punido judicialmente. Faça uma denúncia anônima, mas não deixe de denunciar. Se acontece na sua casa, aí que você tem que denunciar mesmo e tentar salvar essa criança, porque uma criança não consegue se salvar, ela precisa de um adulto
para ser salvo, é dever do Estado e da sociedade. Quem cala, consente. Não adianta a gente apontar o dedo para essas mães, sendo que nós, quanto sociedade, estamos vendo e não estamos denunciando porque não funciona direito. Dane-se, faça a sua parte. Talvez dessa vez vai funcionar e você vai salvar a alma de uma criança. Uma alma que é destruída ali, né, nesse meio. Denuncie e compartilhe esse vídeo. Você que veio de um lar disfuncional, tem o curso Como Superar Mães Narcisistas, que vai trazer essa cura e essa libertação para você. Independente se a mãe é psicopata, narcisista, o pai ou a mãe, o processo terapêutico é o mesmo. É você curar sua criança interior, se conectar e trabalhar essas sequelas. Tem um módulo específico sobre as sequelas sexuais em filhos de mães narcisistas, que muitas vezes, né, tem esse desfecho tão triste. Espero que vocês se reconstruam, que vocês floresçam como flores de lótus, os guerreiros que também, por vezes, sofreram abusos também. Não é falado sobre o abuso em homens, em meninos. Ocorre também que vocês se reconstruam e sejam felizes, saudáveis, porque é isso que vocês, as vítimas, merecem. Compartilhe, é um tema tabu falar sobre isso, mas se você não compartilhar, não vai chegar em quem tem que chegar. Então compartilhe e curta esse vídeo. E até a próxima. Abraço para todos. Tchau, tchau.